o reencontro de Esaú e Jacó. O capítulo 33 de Gênesis fala do grande reencontro dos irmãos Esaú e Jacó. Jacó, após ter lutado com o ser mais poderoso do universo, agora estava pronto para enfrentar o seu irmão. Mas esse enfrentamento não era no sentido de lutar, batalhar, e sim encarar seu irmão face a face, independente do que ocorreria dali em diante, pois agora tinha a bênção do próprio Senhor dos Exércitos. Seu nome mudara para Israel. O nome Israel significa homem que luta com Deus ou homem que vê Deus, muito diferente do significado de Jacó, que quer dizer suplantador, que segura pelo calcanhar, enganador, espertalhão. O interessante é que suplantador tem em seu significado literal alguém que cumpre uma missão difícil com rejeição, com muitas adversidades. Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 1 diz: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Inclinar-se 7 vezes foi uma demonstração não de medo, mas de sincero arrependimento e submissão. Esta ação também está documentada em textos egípcios do século XVI a.C. Agora, neste momento, Jacó tinha concluído o seu concerto entre Deus e os homens. Nada nem ninguém o poderia acusar. Sua consciência estava limpa, sua alma lavada. O poder da reconciliação foi tão poderoso que fez os irmãos chorarem na presença de todos. O beijo que Esaú deu no pescoço de Jacó simbolizou aquilo que havia em sua mente, em seu coração. Era como se ele dissesse: não precisa temer, eu não quero te fazer mal, eu te amo, meu irmão. Após esse grande reencontro, Esaú conheceu toda a família de seu irmão, que também se inclinaram como forma de respeito a ele. Então Esaú pergunta a seu irmão para que serviam todos aqueles presentes que ele o enviara pelas mãos de seus homens, já que não precisava daquilo por ter já em seu acampamento mais do que o suficiente, e recomendou a seu irmão que ficasse de volta com tudo. Porém, Jacó respondeu: não. Se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente de minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que a tomou. Livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 10 a 11. Quando Jacó fala a seu irmão que o viu como se tivesse visto ao próprio Deus, ele estava se referindo ao grau de alegria, pois sabia, ao ver seu irmão com um semblante de alegria, que ali estava a ação, o trabalhar de Deus, que prometeu ser com ele e cumpriu. Após isso, Jacó pede para que Esaú adiante seus passos com seus homens a Seir, enquanto ele também iria para lá lentamente, pois consigo haviam os animais, mulheres e crianças, pois alegou que gostaria de evitar a fadiga, para que eles não viessem a morrer. Esaú tenta deixar uns homens para ajudar, porém Jacó nega, e Esaú segue adiante com seus homens e chega a Seir. Porém, Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, como também fez cabanas que serviam para seus animais. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. O significado de Sucote na Bíblia é simplesmente tendas.
O termo hebraico kukot procede da raiz primitiva kukar, podendo ser traduzida como bosque cerrado, abrigo ou tenda. Alguns traduzem como refúgio simples ou temporário. Jacó, mesmo tendo sinceramente se arrependido de seu pecado, mentiu mais uma vez para seu irmão, não o seguindo, mas desviou seu caminho, onde construiu casa e tendas, o que mostra que agora apenas queria viver em paz, que nada de seu irmão lhe interessava, e que tudo o que ele queria era estar bem com seu Deus, pois Esaú havia casado com estrangeiras idólatras, e ele provavelmente não queria correr o risco de contaminar sua família e servos com estas práticas abomináveis. Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 18 diz: E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Assim como Abraão e Isaque, Jacó começara agora a investir em sua comunhão com Deus. O altar levantado servia para 3 finalidades. A primeira era de memorial ao Deus de Israel, pois quem o enxergasse logo lembraria do Senhor, voltando seus pensamentos para o Altíssimo, ainda que por um breve momento. Segundo, agradecimento. Ali, sacrifícios seriam oferecidos em agradecimento pela prosperidade por toda a jornada até ali, onde se viu a mão de Deus. Terceiro, aproximação de Deus. Ali, Jacó invocaria seu Deus e incentivaria a toda a sua família e servos a fazerem o mesmo. Diná é violada. Gênesis capítulo 34, a partir do versículo 1, diz que quando Jacó estava habitando perto de Siquém, Diná saiu para visitar as mulheres daquela localidade. Pelo contexto da narrativa bíblica, parece que Diná estava andando desacompanhada. Então, um príncipe daquela terra, por nome Siquém, filho do Evil Hamor, viu Diná e ficou atraído por ela. Numa atitude covarde e hedionda, Siquém forçou Diná a ter relação com ele, deixando-a humilhada. Porém, ele acabou se apaixonando por ela. Consequentemente, o jovem recorreu a seu pai para que ele falasse com Jacó, o pai de Diná, a fim de que ele pudesse se casar com a moça. Em seguida, o texto bíblico diz que Jacó recebeu com silêncio a notícia de que Diná havia sido violentada e esperou por seus filhos que estavam no campo. Quando então os filhos de Jacó souberam o que tinha ocorrido com Diná, eles ficaram indignados com o que Siquém havia feito a ela. No entanto, o pai de Siquém propôs que o jovem se casasse com Diná, oferecendo o dote apropriado de acordo com os costumes da época, e ainda sugeriu que as duas famílias se misturassem através de casamentos. Essa proposta, claro, também favorecia muito os siquemitas, que teriam nos filhos de Israel os seus aliados íntimos. Contudo, isso representava um grande perigo, pois fatalmente faria com que o povo da aliança, os descendentes de Abraão, se misturassem com os cananeus. A hora da vingança. Os filhos de Jacó escutaram as palavras de Hamor, pai de Siquém, e fingiram se interessar por sua proposta. Mas de forma muito astuta, os filhos de Jacó impuseram com condição para aquele acordo a circuncisão de todos os homens siquemitas. Prontamente, Hamor e Siquém concordaram com a exigência dos filhos de Jacó. Sem demora, Hamor e Siquém reuniram os homens de sua cidade e falaram eles a condição imposta pelos filhos de Jacó. Além disso, eles também explicaram aos siquemitas os benefícios sociais e econômicos que aquela união iria proporcionar a todos.
Então os homens daquela cidade concordaram com a proposta dos filhos de Jacó e todos eles foram circuncidados. Mas ao terceiro dia, quando os homens estavam experimentando a maior debilidade por conta do ferimento da circuncisão, Simeão e Levi, os dois irmãos de Diná, invadiram a cidade dos siquemitas com suas pesadas espadas de ferro e mataram ao fio de espada todos os homens da cidade, incluindo o príncipe de Siquém e seu pai Hamor. Em seguida, os filhos de Jacó tomaram a Diná da casa de Siquém e foram embora. Neste ponto, muitos estudiosos da Bíblia afirmam que provavelmente, àquela altura, Diná já havia se casado com Siquém, pois ela foi tirada de sua casa. Além disso, os filhos de Jacó ainda saquearam a vila dos siquemitas e se apropriaram de todos os seus bens daquele lugar. Eles também levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças da cidade. Quando Jacó soube a respeito do que seus filhos tinham feito, ele ficou profundamente preocupado. Jacó reprovou aquela atitude inconsequente que colocou toda a sua família numa posição de hostilidade diante dos cananeus. Para Jacó, o massacre promovido por Simeão e Levi foi injustificável, mesmo diante do fato de Siquém ter cometido um crime hediondo contra Diná. Inclusive, antes de sua morte, em Gênesis capítulo 49, versículos 5 ao 7, Jacó condenou a atitude de seus dois filhos e acabou amaldiçoando Simeão e Levi em sua bênção final. Depois desse triste episódio, nada mais se sabe sobre o que aconteceu a Diná. Gênesis capítulo 34, versículo 30 a 31 diz: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Deus manda Jacó levantar um altar em Betel. Deus não queria que Jacó permanecesse na terra dos siquemitas, pois ali sua família estava exposta a perigos, idolatrias e muita impureza. Betel e Siquém possuíam enormes diferenças morais e espirituais que influenciaram a fé do patriarca e dos seus filhos. Por isso, o Altíssimo disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, isto é, Deus o mandou voltar para o local onde anteriormente havia erguido um altar. Lá o Senhor havia lhe aparecido em sonho para firmar aliança com ele. Por isso, aquele lugar foi chamado de Casa de Deus. Portanto, o Senhor aguardava Jacó em Betel, mas ele se instalou em Siquém. Essa estadia causou transtornos ao patriarca e à sua família. Da mesma forma, imagine quantas pessoas se livrariam de inúmeros sofrimentos se seguissem à risca a palavra e direção de Deus. Deus pediu a Jacó que prosseguisse com sua família à luz, que é Betel. Antes de ir, ele fala com sua família e servos que o entreguem e abandonem todos os deuses que seguiam ou serviam. Então o entregaram muitas imagens, como também brincos que, segundo estudiosos, continham referências aos deuses de Labão. Jacó pega aqueles ídolos, os esconde debaixo do carvalho que está junto a Siquém e segue seu caminho até Betel. Jacó temia morrer nas mãos dos povos vizinhos, depois do ato hediondo que seus filhos cometeram. Mas, ao obedecer a Deus, indo para Betel, caiu um grande terror sobre todos aqueles povos, ao ponto de não seguirem, nem mesmo queriam saber deles. Jacó chega à cidade e ali edifica um altar e chamou-o de Betel, pois foi ali que o Senhor se manifestou para livrar-lhe de seu irmão. Após isso, a ama de Rebeca, Débora, morre e é sepultada à porta de Betel, embaixo de um carvalho, cujo foi chamado de Alon-Bacute, que na língua hebraica quer dizer carvalho do pranto.
Após essas coisas, Deus reaparece a Jacó e novamente fala que seu nome não é mais Jacó, e sim Israel. Talvez o Senhor tenha assim novamente o dito, porque ele ainda não tinha tomado posse do nome como Abraão e Sarai fizeram. Disse também Deus a Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. E a tua semente depois de ti darei a terra. Gênesis capítulo 35, versículo 11 a 12. Após isso, o Senhor sai do lugar de onde falara com Jacó, e o patriarca põe uma coluna no exato lugar onde o Senhor com ele falara. Derramou sobre ele uma libação e deitou sobre ela o azeite. Libação é o ato de aspergir um líquido em forma de honra a uma divindade. Geralmente o líquido oferecido na aspersão tinha um alto valor, como o vinho, segundo Números capítulo 15, versículo 7. O azeite, livro de Gênesis capítulo 35, versículo 14. Ou bebida forte, livro de Números capítulo 28, versículo 7. Na Bíblia, essa é a primeira menção sobre libação oferecida a Deus. Jacó, após isso, chama aquele lugar de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Jacó sai com sua família de Betel para Efrata. Faltando pouquíssima distância para chegar a seu destino, a caravana fora forçada a parar, pois Raquel mais uma vez estava grávida e havia chegado a hora da mesma dar à luz. Raquel provavelmente estava preocupada com a saúde e o nascimento da criança. Podemos observar isso em Gênesis capítulo 35, versículo 17, onde vê-se a parteira tentando a acalmar, dizendo que aquela criança também nasceria, ou melhor, não estava morta. Porém, o inesperado aconteceu. A criança veio a nascer, mas sua mãe ali mesmo padeceu. Poucos instantes antes de falecer, quando já estava desfalecendo, diante de todas as dores e complicações que aquele parto lhe causara, Raquel chamou a criança de Benoni, que significa filho da minha aflição. Porém, seu marido Israel não aprovou o nome e o chamou de Benjamim, que significa filho da felicidade ou bem-amado. Jacó sepultou no caminho de Efrata, que hoje conhecemos como Belém, e colocou ali uma coluna sobre sua sepultura, que se pode ser vista e visitada até os dias de hoje. O túmulo de Raquel é estimado por judeus, cristãos e muçulmanos. O local também é conhecido como Mesquita Bilal bin Rabah. O túmulo, localizado na entrada norte de Belém, é construído no estilo de um Macan tradicional. Israel e sua família partiram ali para Migdar Eder, onde estenderam suas tendas. Ali, Ruben, seu primogênito, deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Não sabe-se como, mas Israel soube do fato. Ruben provavelmente o fizera para assegurar seu direito ante os bens de seu pai. Tendo em vista que haviam tantos irmãos e ele, como primogênito, ficaria com a maior parte. Porém, este erro custou-lhe a bênção da primogenitura. Podemos observar isso em Gênesis capítulo 42, versículo 2 e 3, onde Jacó não o abençoa como deveria por ser o primogênito e explica o porquê. A maior dor de um pai. Israel habitava agora em Canaã, terra das peregrinações de seu pai. De todos os seus filhos, havia um jovem de apenas 17 anos que ele mais amava. Era o jovem José. Tal amor fez Israel tratá-lo melhor, como também o fez presentear seu filho com uma bela túnica de várias cores, algo valoroso para aquelas épocas. Além disso, José tinha sonhos e visões onde seu significado culminava na ascensão do menino sobre seus irmãos e toda a sua família,
A história de José será contada em detalhes no vídeo que contará toda a sua trajetória aqui em nosso canal. Tais sonhos, a túnica e o tratamento diferenciado de Israel levou os irmãos do menino José ao invejarem e a bolarem um plano cruel para se livrarem do mesmo. Israel enviou o garoto para que observasse seus irmãos que estavam a tosquear as ovelhas. O rapaz foi e, ao chegar no local, fora lançado num buraco e vendido a mercadores de escravos que por ali passavam, pelos seus próprios irmãos. De volta para o acampamento, os outros filhos de Israel trouxeram uma túnica rasgada e manchada de sangue, alegando que José morreu atacado por uma fera do campo. Na verdade, para não mentirem diretamente ao pai, em Gênesis capítulo 7, versículo 32, fala que eles trouxeram a túnica rasgada e suja de sangue, chegaram a seu pai, como se tivesse sido encontrada aleatoriamente, o que faria e fez seu pai imaginar que uma tragédia ocorrera, um possível ataque de alguma fera. Jacó enganou lá atrás e buscou o conserto com Deus, mas voltou a enganar novamente o seu irmão, quando o reencontrou e falou que iria encontrá-lo na cidade de seus pais. Porém, mentindo, desviou o caminho, provavelmente entristecendo mais uma vez o coração de seu irmão e também o de Deus. Mas este mal não ficou impune e retornou de maneira maximizada, pois a dor da perda de seu filho amado era, na verdade, a dor de uma mentira, de uma enganação disfarçada. A dor do pai, a dor do filho. Enquanto Israel chorava, José era vendido pelos midianitas ao eunuco e capitão da guarda de Faraó no Egito, Potifar. Judá veio a se casar com a filha de Sua, um cananeu. Com ela veio a ter 3 filhos, Onã e Selá. O tempo passou e Judá trouxe como esposa para seu primogênito uma esposa cujo nome era Tamar. Porém, esse rapaz era mau aos olhos de Deus, que o tirou a vida. É importante ressaltar que quando a Bíblia fala que alguém era mau perante os olhos de Deus, não significa que essa pessoa pecava ou falhava como todo e qualquer ser humano, mas que escolhia e tinha prazer no mal. E aquilo que Deus abominava, ele amava, ao ponto do Criador, o autor da vida, o cancelar desse mundo. Como de costume, naquelas épocas, quando um irmão morria, sua esposa deveria passar para o próximo irmão para que ele tivesse a ela e esta lhe concebesse um filho, que viria como um representante legítimo do tio morto. Um representante civil do falecido que teria direitos e autoridades a tudo que dissesse respeito ao morto. Assim, Judá entregou Tamar ao segundo filho Onã, dizendo: suscita semente ao teu irmão. Porém, Onã, sempre que tinha relações sexuais com Tamar, ejaculava no chão, pois não gostou da ideia de ter um filho primogênito que representasse seu irmão, e não a ele. O que pareceu mal aos olhos do Senhor, que também o matou. A dor da perda de um filho sentida por Israel foi sentida ao dobro por Judá, que agora sabia o que o pai literalmente sofrera com aquela mentira. O mal ou o pecado que fez com que Onã fosse morto não foi, como alguns dizem por aí, o fato de que ele tivesse relações sexuais fora do casamento ou que ele praticasse uma forma rudimentar de controle de natalidade ou a profanação da semente. Seu pecado foi pura e simplesmente um extremo egoísmo, quando se recusou que sua cunhada tivesse filhos dele. Ele sabia que, embora tivesse que sustentar a criança, não receberia nada das propriedades de seu falecido irmão, uma vez que elas pertenceriam legalmente à criança. Além disso, o Senhor não se agrada de que a mulher seja tratada apenas como objeto de prazer, sem qualquer compromisso com o homem que a descobre, pois seu compromisso com ela era de tê-la como esposa e prover filhos, ao menos um,
E ele não o fez, mas simplesmente a usava como objeto de prazer e distração. Após a morte de Onã, o segundo filho de Judá, Tamar deveria agora ser dada como esposa a Selá, o último filho. Mas Judá não a entregou e a mandou ir de volta para a casa de seus pais. Uma grande injustiça com aquela mulher para aquelas épocas, pois ela retornaria viúva, sem bens e sem filhos. O próprio Judá tomaria conta de tudo. A dor de ter perdido 2 filhos fez com que Judá não ligasse mais para aquela questão. A jovem não retornara de pronto à casa de seus pais, mas assentou-se às portas de Timna, pois soube que seu sogro subiria até ali para tosquear as suas ovelhas. Ela trocou as vestes costumeiras para mulheres que estavam em luto, cobriu o rosto e o esperou. Ao vê-lo, ela provavelmente chamou a sua atenção de alguma forma, pelo qual ele a convidou para que se deitasse com ele. Após o coito, ele acertou que a pagaria depois, porém, ela, como penhor, pediu seu selo, seu cajado e o lenço que ele carregava. Ele a entregou os objetos, e quando enviou um conhecido para pagá-la, ela já não estava mais lá. Nem os homens da cidade sabiam nada sobre alguma prostituta que esteve por ali. Judá, vendo que não teve como pagá-la, guardou o combinado e meses depois recebe a notícia que sua nora estava grávida. E como legalmente ela estava sob sua jurisdição, ele determinou que trouxessem ela para fora da casa de seus pais para que a queimassem viva. Ela, porém, mandou que entregassem os utensílios e que o dissessem que quem a engravidou era dono daquilo. Após reconhecer os utensílios, ele se deu conta que era um homem injusto, reconhecendo a justiça da moça, que deveria ser entregue a seu outro filho. Desta relação, Tamar veio a ter 2 filhos, Pérez e Zerá, que significam aquele que surge e nascer do sol. Da desonra para a honra. José sofrera muitas injustiças. Vendido como escravo, trabalhou para Potifar e foi acusado injustamente de ter tentado estuprar a sua esposa. Foi preso e ali passou anos a fio. Porém, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, tudo que tocava prosperava. Via-se a mão de Deus. Na prisão, revelou sonhos, um de morte, outro de libertação. E tempos mais tarde, quando o faraó teve sonhos que ninguém interpretava, mandaram chamar a José, que com grande sabedoria divina os revelou. E orientou o faraó como livrar o Egito de uma grande fome que assolaria a humanidade. Observando sua sabedoria, espiritualidade e inteligência, o faraó o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. Não podemos sequer compará-lo a um vice-presidente, pois no caso de José, possuía ainda mais autoridade. A fome chegou às terras de Israel, que enviara seus filhos até o Egito, para que comprassem mantimentos. O mundo se afundava na miséria e fome, enquanto o Egito crescia e ainda mais se enriquecia. Quando os irmãos de José lá chegaram, ele os reconheceu. Eles, porém, não o reconheceram, pois agora era homem adulto e sem cabelo, além de se vestir como um egípcio. Estrangeiros evitavam, segundo historiadores, olhar para a face das autoridades egípcias, pois temiam ofendê-las e serem mortos. Olhar face a face o faraó sem permissão do mesmo, por exemplo, tinha como significado profanar a imagem do Horus vivo, deus egípcio, o qual faraó acreditava ser a reencarnação. José os acusou de serem espiões de algum reino. Eles negaram e revelaram ser filhos de um varão e se disseram homens de retidão, conforme Gênesis capítulo 42, versículo 11. José disse que enquanto eles não trouxessem o irmão mais novo para libertar um entre eles que ficara ali preso como garantia, ele não acreditaria neles. Na mesma hora, eles acharam que tinham caído em desgraça
e atribuíram o fato à injustiça que acometeram a José. Pois jogado no poço, clamava aos irmãos, e eles lhes desprezaram, como também o venderam como escravo. Reconhecer que as maldições são a paga ou consequência de algum erro é um sentimento que geralmente faz o pecador não querer mais cometer aquele erro de volta, levando ao arrependimento. Mesmo assim, existem aqueles que o cometem novamente, demonstrando assim que gostam de sofrer. São esses os filhos da iniquidade. José retirou-se de suas vistas, chorou e amarrou Simeão como prisioneiro. Os homens de José colocaram nos sacos de trigo de seus irmãos o valor que levaram para a compra. E eles descobriram os valores quando abriram os sacos já longe dali. E isso lhes pesou o coração, pois a todo momento criam que tudo aquilo era uma punição divina. Ao chegar até seu pai, Israel, eles a tudo relataram e pediram que o mesmo liberasse a Benjamim para libertar seu outro irmão, e assim provassem que falavam a verdade. Israel se recusou a enviar seu filho mais novo, mas Judá prometeu proteger e alegou que ficaria como seu fiador caso algo acontecesse, ficando ele como réu de crime se isso ocorresse. Israel permitiu e determinou que seus filhos levassem presentes, como também especiarias, e o dobro do valor que voltou. Os homens se foram e levaram a Benjamim consigo. Ao vê-los, José ordenou que eles levassem para um jantar com ele. Um convite para comer com a poderosa autoridade egípcia. Não era o que os filhos de Israel esperavam acontecer. Além do mais, era muito estranho aquele clima agradável, diante do que ocorrera anteriormente. Após a janta, deu José ordens para que cuidassem deles, pois almoçaria com os mesmos no outro dia. Isso os fez temer, pois achavam que eles preparavam a armadilha devido aos valores que voltaram nas sacas, e contaram o possível mal-entendido a José, de como o dinheiro voltou com eles. Ele, porém, disse que era um presente do Deus deles, pois ele tinha sim recebido os valores. Os homens estavam perplexos. Eles lhes deram presentes e quando viu Benjamim, se evadiu para outra sala para chorar. Retornando para a presença deles, comeu um pouco distante, pois na cultura egípcia era abominação comer com estrangeiros, pão na mesma mesa juntos a curta distância. Após isso, os irmãos de José tiveram suas sacas cheias e os valores postos dentro novamente, e um copo de prata de uso pessoal de José. Distanciados do palácio, foram alcançados pelos homens de Faraó e acusados de roubo, como também de pagar o bem com o mal. E eles disseram: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos seus servos com quem for achado morrerá, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem achar será meu escravo, porém vós desculpados. Gênesis capítulo 44, versículos 7 a 10. Quando os homens procuraram nas sacas, encontraram o copo na saca de Benjamim. Os homens se desesperaram, rasgando suas vestes, e foram até a casa de José, que vendo lhes disse: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Temendo que o pai morresse com a notícia, Judá fez uma grande súplica para que o governador tivesse misericórdia e o tomasse como fiador no lugar do irmão. Essa atitude mostrou que ele aceitou a punição por seus pecados, o que também o levou ao arrependimento por tudo o que fizera. O estado emocional, juntamente com as vestes rasgadas dos outros irmãos, mostravam também que todos estavam tomados por profunda dor e arrependimento. José não podia mais se conter.
mandou que seus homens saíssem e, ficando a sós com seus irmãos, chorou de uma forma que toda a casa de Faraó ouvia. E se apresentou dizendo ser José, o irmão que haviam vendido. E lhes perguntou se o pai ainda vivia. Atônitos e paralisados, eles emudeceram. Não conseguiam falar. José os acalmou, dizendo-lhes que nenhum mal lhes faria. E disse que tudo aquilo foi Deus quem quis que acontecesse para que a vida deles e suas gerações fossem salvas. José chorou no pescoço de Benjamim e beijou todos os seus irmãos. Ao saber dessas coisas, Faraó ordenou que dessem aos homens carros para que fossem à sua terra e trouxessem a todos para que morassem próximos a José. Pediu-lhes também que lá nada eles comessem, pois no Egito teriam do melhor para comer. Os irmãos de José voltaram para a terra e contaram tudo a seu pai. E quando Israel viu os carros de Faraó, seu espírito se renovou e não pensou em punir os filhos, sequer reclamou com eles. Apenas disse: basta, ainda vive o meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Todos se foram para a terra de Gósen, porque ali habitaram. E José encontrou-se com seu pai, chorando um longo tempo sobre seu pescoço. Antes de ele chegar a José, Deus havia aparecido a Israel, dizendo que era o Deus de seus pais e que ele não temesse ir ao Egito, pois ali se multiplicaria sua descendência. Disse também que ali ele morreria e quem fecharia seus olhos seria José. Feliz com sua família, José anunciou a Faraó a chegada de seu pai. Este, porém, fora recebido como uma celebridade na terra do Egito. José vivia feliz e agora perto de sua família. De bem com Deus e com toda a sua família, comprou toda a terra do Egito para Faraó, como também todo o gado, e sustentou com pão os egípcios. Distribuiu sementes e ordenou-lhes que plantassem, e toda a quinta parte fosse dada a Faraó. Israel viveu 17 anos na terra do Egito, e todos os dias da sua vida foram 147 anos. Antes de morrer, ele fizera a seu filho José prometer que o enterraria junto a seus pais, e José prometeu. Israel havia adoecido, estava muito velho, e contou a José tudo o que o Senhor o havia falado. E disse que os 2 filhos que José teve seriam dele, Efraim e Manassés, e os que nascessem depois seriam de José. Após isso, Israel abençoou José e seus 2 filhos. Ao mais novo, determinou que tivesse maior descendência que o mais velho. Depois chamou os irmãos de José e os abençoou, recusando abençoar Rúben, o mais velho, com a excelente bênção da primogenitura, por ter se deitado com sua concubina. Em Gênesis capítulo 48, versículo 21, Israel diz: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará retornar à terra de vossos pais. Então, acabando de dar mandamentos a seus filhos, cercado deles, Israel encolhe os pés, morrendo. José chora sobre o seu rosto e ordenou que o embalsamassem. 40 dias depois, falou com os parentes de Faraó que lhe convencessem a deixar que ele enterrasse seu pai em Canaã. Faraó permite e pede que após disso ele retorne. E foi sepultado um homem que errou, falhou, mas se consertou, aprendendo com a dor o valor verdadeiro da reconciliação, do amor e da verdade. A palavra do Senhor é muito maravilhosa quando leio ou ouço ela, experiência gloriosa. Fiquem todos na santa paz, segunda e quarta tem mais.